Senhoras e senhores, muito boa noite. Uma vez um poeta escreveu assim: quando a chuva cessava e a tarde fina, quando a chuva cessava e o vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pelas calçadas, nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada, e estendendo meu braço pequenino, soltava os barquinhos sem destino ao longo da sarjeta, na enxurrada. Fiquei moço, e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais, são barcos de papel, tais como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais, que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Barquinhos de Papel, de Alberto Oliveira, poeta paramanaense. Para que a gente se lembre sempre de que os nossos sonhos são de ouro, barquinhos de ouro e não de papel. Viemos hoje aqui para resgatar a possibilidade de olhar para o céu e trazer para o céu as harmonias celestes. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao Baile do Sonador. O nosso baile é um encontro entre pessoas interessadas pelo céu e pelos significados que o céu nos traz. E eu gosto sempre de dizer, se vocês são loucos o suficiente para acreditar que o céu tem significados, estão no lugar certo. Esse é o manicômio certo para loucos de Deus como vocês. E eu estou muito agradecido pela presença de todos vocês aqui hoje. Vamos trabalhar. A gente segue uma programação, que é mais ou menos essa daí. Primeiro, uma discussão orientada acerca de um tema astrológico. Um tema mais genérico. Esse tema, inclusive, ele é escolhido sempre na edição anterior, né? Quer dizer, hoje vocês vão me ajudar a escolher o tema da discussão do próximo encontro. E a gente faz também uma análise de alguns eventos astrológicos. Depois fazemos um exercício de observação celeste. Nós vamos olhar o céu, nós vamos olhar as constelações. E depois nós vamos semear estrelas. Quando a minha esposa a gente pode se encontrar por aí em alguma prévia, né? Corre esse sério risco. Mas aqui a gente tem uma proposta não menos alegre, mas também transcendental. Embora há muito de transcendental no carnaval. Mas isso é papo para um outro momento. Porque não foi esse o tema escolhido pelo grupo, né? Que seria uma das propostas, né? O simbolismo do carnaval. O simbolismo astrológico do carnaval. E tem simbolismo astrológico no carnaval? Tem. Mas não vai ser esse o nosso tema. O nosso tema é esse aí. Prognóstico astrológico, vida, destino e livre-arbítrio. E é um tema interessante, né? O tema que o grupo escolheu é um tema interessante, porque essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem enquanto astrólogo. Haroldo, como é que é esse negócio aí de adivinhar o futuro? Você não é astrólogo. Teve uma ocasião que eu liguei para uma cliente minha, que ela estava... Ligou, eu não atendi, liguei de volta, ela não atendeu, deixou um recado, enfim, quando eu liguei para ela, para a casa dela, o esposo atendeu. E aí eu disse, olha, eu queria falar com a fulana. Aí disse, quem é que está falando? Eu sou Haroldo Barros, o astrólogo. Aí ele disse, ela não está, né? A que horas ela chega? Porque eu estava precisando falar com ela. Eu disse, você é astrólogo, você devia saber. Bem, cavaleiro, não é exatamente assim que a coisa funciona, né? Claro, o cidadão está fazendo uma brincadeira, e eu adoro brincadeira, né? Mas as pessoas têm uma ideia meio maluca sobre essa questão, e que bom que a gente trouxe hoje esse tema, né? Que o grupo propôs esse tema. E para nos ajudar a lidar com esse tema, eu vou trazer um personagem aqui, um convidado muito especial. Quem conhece esse camarada? Oi? Perseu? Não. Conversando com Esfinge. Quem é que vai bater um papo com Esfinge? Uma tragédia grega de Sófocles. Édipo. Apresento-lhes Édipo. Aquele que tem os pés inchados ou furados. E qual é o motivo da gente ter convidado tão ilustre personagem aqui para o nosso humilde baile, né?
O que é que ele veio fazer aqui? Porque a história de Édipo é uma história que fala exatamente do conflito entre destino e livre-arbítrio. E aí a gente esbarra nesta questão aqui, que é uma questão relativamente grave. As pessoas me perguntam, Haroldo, existe o destino? Eu digo, existe. E é. Ah tá, então quer dizer que algumas coisas estão meio que traçadas. Algumas coisas estão traçadas. Tá. E o livre-arbítrio? Existe também. Então, como é que fica esse angu? Porque parece que uma coisa deve excluir a outra. Ou não? O que é que vocês acham? Quem dá um pitaco sobre este tema? Nenhum. Por que é que eu trouxe Édipo? Vocês talvez não conheçam a história de Édipo, mas ela começa da seguinte maneira. Um oráculo diz para Édipo, ó, você nasceu condenado a matar o seu pai e casar com a sua mãe. Os dois piores crimes possíveis na Grécia clássica. O parricídio, matar o próprio pai, e o incesto. E você nasceu condenado a cometer os dois. O que é que Édipo faz? Bota a mão na cabeça, quase que enlouquece, e aí o texto de Sófocles diz assim, após consultar o curso dos astros, ou seja, ele foi no astrólogo da esquina e disse, vê aí como é que está o babado. Ou algo parecido, né? E depois de consultar o curso dos astros, ele pega a estrada para Tebas. Ele morava em Corinto. Pois não? Mas não o pai dele é que faz a primeira consulta, não é isso? É bom, a história todinha completa, bem cumprida. Eu estou fazendo um resumo, né? Aí ele tenta fugir do destino e diz ao pai que seu filho irá me matar e... Isso quando ele é bebê, né? O pai tira o filho e manda tirar o filho da matar. O pai manda matar o filho, exatamente. Ele não é morto porque o pastor que ficou encarregado dessa tarefa ficou com pena e acabou salvando ele, né? E ele vai ser adotado pelo rei da cidade vizinha, Corinto. E o oráculo diz, você vai matar seu pai e vai dormir com sua mãe. Aí ele diz, estou fora. E vai fora. E no caminho encontra quem? No meio da estrada? O pai. O pai verdadeiro, que ele não tinha a menor ideia que era o pai dele. Entra na discussão com o pai, a discussão mais boba do mundo. Quem passa por aqui primeiro? Não, eu estou vindo, o senhor se retira. Não, eu cheguei primeiro, lá vai. Entra numa discussão e ele mata o rei lá da cidade, sem nem saber que é rei, e muito menos que era pai dele. E chega na cidade e encontra a esfinge, vence a esfinge, porque tinha lá um enigma, uma história meio complicada, e por conta disso ganha o direito de se tornar rei da cidade e se casa com a rainha, a viúva. Viúva por mão dele, que ele não também sabia disso, e que era a mãe dele, Jocasta. Tem 4 filhos. Ou seja, exerceu plenamente o livre-arbítrio e lançou-se de cabeça contra a espada cortante do destino. E aí? Vejam que o texto final, o trecho final de Édipo é uma frase muito forte. Algo parecido com que ninguém diga que foi feliz enquanto não chegar ao termo da sua vida, sem ter sido abatido pela mão forte do destino. Qualquer coisa parecida com isso. Mas isso é mitologia, né? Isso é mitologia. E por isso, todos vocês. E você vê, o tema é complexo. Ele é complexo porque envolve, primeiro, crenças que têm a ver com postulados religiosos. Ponto 1. Segundo, tem a ver também com a nossa própria suposta autonomia, versus o fato de nós sermos, talvez, joguetes nas mãos das forças impiedosas, aspas, do destino. Eu, às vezes, fico um pouco mais dramático, sobretudo nas sextas-feiras. Então, me perdoe se eu ficar um pouco mais dramático assim, eu fico mais... Então, por que o tema é tão complexo? Porque este é um conflito que nós vivemos. Será que são, de fato, forças excludentes? O que a astrologia diz? Não que eu vá tentar com isso resolver o problema. Eu acho que esse problema é muito mais complicado do que isso. Mas o que a astrologia diz?
O que é que a prática astrológica me coloca, me impõe? Existe o destino? Existe. Existe. Existe o livre-arbítrio? Existe. E aí tem um conflito aberto e declarado. Quem ganha esse conflito? Ganha o livre-arbítrio. Ou por outra, nós esperamos que ganhe o livre-arbítrio, na medida direta do grau de evolução da pessoa. E aí talvez a gente comece a encontrar pontos de contato entre tudo que a gente disse aqui. O que você disse, o que você disse. Ou seja, quanto mais evoluída for a pessoa, mental, emocional, espiritualmente, mais condições terá ela de tomar nas mãos as rédeas da sua vida e construir o destino que ela quer. Quanto menos evolução ela tiver, mais ela ficará presa nas rodas da ignorância, na roda do samsara, na roda da ilusão, e mais ela será facilmente conduzida pelas, aspas, forças impiedosas do destino. Faz sentido isso? Você levantou a mão, meu caro? Mais de um destino? Eu não entendi bem a pergunta. Mais de um destino. Você quer dizer se a gente tem várias possibilidades num futuro determinado, é isso? É uma pergunta que eu não sei responder para você, não. Veja só, eu vou dar um exemplo para vocês, do que eu estou dizendo. Alguém pode me perguntar assim, Haroldo, o mapa astrológico. Nossa conversa aqui é sobre astrologia, e tudo isso aqui está girando em torno da astrologia. O mapa astrológico vai falar do meu destino ou das minhas possibilidades? Ou seja, do meu livre-arbítrio? Vai falar das duas coisas. Vai falar das duas coisas. E aí você vê o seguinte, a gente tem uma ideia, uma proposta daquilo que os árabes chamam, né, de, como é que o Macaian dizia? O céu é como uma tampa de chaleira emborcada sob a qual se arrasta e morre a raça humana. Ele disse que fica dramático na sexta-feira. Ainda mais ajudado por Macaian, a coisa fica mais... Ou seja, é bem aquela coisa do que está escrito, e Maktub está encerrado o assunto. Está escrito sim, não tem como você se livrar daquilo. É a vontade de Allah. Ponto. Não que o Corão diga isso, mas algumas vertentes do pensamento islâmico dizem isso. Porém, se a gente está dizendo que o livre-arbítrio existe, tem uma força aí marcante, a gente tem que ampliar essa perspectiva. O que é que o nosso amigo Carl Jung diz? Carl Jung, criador da psicologia analítica, talvez uma das maiores mentes do século XX, nos diz o seguinte: aquilo que você não resolve dentro se manifesta fora, como destino. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês conheçam, alguns de vocês conheçam, uma moça, vamos imaginar que ela seja enfermeira, ou professora primária, uma coisa assim. Sabe aquela pessoa boa, doce, na comunidade que ela mora, todo mundo é louco por ela, porque ela é uma pessoa espetacular, faz parte da comunidade da igreja, faz obra social, cuida de todo mundo precisa estar lá. Ainda por cima, é uma coisinha fofa. E só arranja namorado que bate nela, que trai ela, que maltrata ela. Vocês conhecem alguma coisa assim? Eu já ouvi para mim falar, você assim, meu Deus do céu, coitada daquela moça, onde está o homem que o destino vai colocar no caminho dela para fazê-la feliz? Vocês estão rindo porque não é com vocês, a moça não está nem um pouco satisfeita com essa conversa, a tal moça, né? A hipotética moça. Mas talvez a gente pudesse fazer essa pergunta de outra maneira. Talvez a gente pudesse perguntar o seguinte: o que é que na moça, dentro dela, não está resolvido? E aí pode ser de uma vida anterior, pode ser da infância, pode ser da semana passada, sei lá. Mas alguma coisa dentro não está resolvida, faz ela vibrar naquela frequência que vai atrair para ela situações, pessoas e fatos naquela frequência. Coitada da moça que só arranja homem daquele jeito. O que ela não resolve dentro se manifesta fora como destino. Aspas, destino.
E aí a gente pode dizer, mas rapaz, o destino daquela moça é infelicidade completa. Coitada da moça. Eu estou até com pena da tal da moça, eu nem isso, eu estou até com pena dela. E aí talvez esteja a questão realmente do livre-arbítrio efetivo. Como é que eu posso mudar aqui dentro alguma coisa que me faça vibrar de um jeito diferente e, consequentemente, atrair coisas diferentes para mim. É como se você estivesse querendo sintonizar o rádio FM, mas o pipoco lá está no AM. Dá a gota serena e você não pega uma rádio FM. Porque está vibrando na frequência diferente, na frequência errada. Então todos nós queremos ter um amor, né? Todos nós queremos ter uma pessoa com quem a gente possa partilhar. Estou dando um exemplo, né? Não é só no amor, isso acontece em tudo. Né? Todos nós queremos. Mas quem de nós está vibrando naquela frequência? E isso é uma coisa para a gente pensar. Então, foi o destino dela, ou foi o livre-arbítrio dela, não bem utilizado, que fez com que ela atraísse tudo aquilo, aquelas pessoas todas. O que parece a vocês? Uma vez me perguntaram assim, Haroldo, o mapa vai determinar tudo que acontece na minha vida? Não. Existe um axioma latino atribuído a Tomás de Aquino, que não é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino cita na Suma contra os Gentios, na Suma Teológica, mas na verdade é de Boécios. E diz assim, astra inclinant non necessitant, e traduzido de um latim excelente para um português meio fula, significa os astros inclinam uma direção, apontam um caminho, mas não determinam e nem obrigam nada. São indicações virtuais que podem se efetivar ou não, na medida do grau de evolução da pessoa. Agora, se aconteceu, o mapa vai dizer. Então, tinha que estar indicado no mapa. Não quer dizer que está indicado, vai acontecer. Mas se aconteceu, pode ter certeza que o mapa devia ter indicação naquela direção. E a gente pode aproveitar uma onda boa e surfar nela, ou a gente pode se precaver contra alguma coisa que está se avizinhando por aí. Né? No caso da moça, por exemplo, a tal moça, né? Não necessariamente a moça, mas cada um de nós talvez já tenha passado por situações assim, em que você para, pensa e diz, meu Deus, eu caí de novo nesta mesma esparrela. Será? Oi? A gente já aconteceu isso, eu disse, poxa vida, eu estava até prestando atenção, porque de vez em quando eu caio nessa esparrela. Seja uma esparrela financeira, seja uma esparrela de um amor meio troncho, seja de uma amizade complicada, profissional, o que danado for. Você diz, poxa vida, já 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida que eu caio nessa mesma situação. É a mesma situação, com outras circunstâncias, mas o mesmo tipo de armadilha, digamos assim. Nossa, será impossível? Mas quando a gente vai olhar o mapa, né, tá lá. Olha. Às vezes em que você caiu nisso aqui, houve um movimento de Plutão, Urano, Netuno, Saturno, sei lá, em cima de um determinado planeta seu, que é um ponto fraco. Aí você diz, a pessoa está indo todinho e faz, meu Deus, quer dizer que todas as vezes, ao longo da história da humanidade, que um desses planetas passar em cima daquele planeta meu, eu vou cair nessa esparrela? Não. Mas se você não resolver dentro, vai. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que cada crise que a gente vive, cada esparrela que a gente cai, é uma oportunidade de aprendizado para você resolver alguma coisa dentro de você. Coisa que se manifesta fora para poder você enxergar melhor. Porque dentro nem sempre a gente consegue. Faz sentido? Aí lá vem um planeta, né? Apontando para a sua lua ali, para aquele seu planeta que é ponto fraco. Pegou, pum! Aí desenvolveu a crise lá. Crise, confusão, lá vai. Passou a crise. Aí o universo faz assim. E aí, velho? Aprendesse? Se aprendeu, beleza. Mas se não aprendeu, fique tranquilo. Daqui a uns 2 anos, 2 anos e meio, o outro planeta vai vir e vai causar a mesma situação. E aí você diz assim, mas meu Deus do céu, já estou eu aqui de novo. Por quê? Porque não aprendeu ainda. Por que não aprendeu ainda? Então, para resumir a conversa, eu quero dizer a vocês o seguinte.
O conflito entre livre-arbítrio e destino deve ser vencido, nós esperamos que seja vencido, pelo livre-arbítrio. Mas isso vai depender do grau de evolução de cada um de nós aqui dentro. Cada um de nós. Cada um de nós tem as suas histórias para contar. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. É um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo disso. Ano de 2011. Plutão se aproxima do 11º grau de Capricórnio, onde está o meu planeta Marte. Marte, símbolo da masculinidade. No mapa de um homem, Marte tem muito a ver com a própria identidade masculina daquele homem. No mapa de uma mulher, tem a ver com como ela vê o homem lá fora. Deu para entender a diferença? Lá vem Plutão, né? Eu digo, Plutão se aproximando do meu Marte, lá perto do meu ascendente. E aí Plutão, aliás, os planetas mais lentos, fazem um movimento que a gente chama de retrógrado. Vocês conhecem esse conceito? O planeta retrogradar é o seguinte: o planeta, os mais lentos, eles andam assim, eles vão andando, de repente eles param, vão parando devagarinho, vão parando, param. Aí começa a andar para trás. Devagarinho, devagarinho, depois aumenta a velocidade, depois vai parando, para, e começa a andar para frente mesmo. Aí anda um bocado. Aí lá na frente ele repete esse processo. Ou seja, os mais lentos, eles andam assim. 3 para frente, 2 para trás, 4 para frente, 1 para trás, 5 para frente, 3 para trás, assim vai. É claro que nenhum planeta anda para trás. Isso não existe, isso é uma ilusão ótica. Mas do ponto de vista astrológico, isso tem um significado. Como é que funciona isso? Vamos supor que vocês, cada um de vocês, está no planeta Terra. Meu punho aqui é o Sol. Mercúrio, que fica entre a Terra e o Sol, e é mais rápido que a Terra, ele passa. Aí você diz, eita, lá vai Mercúrio. Aí depois você diz assim, uai, Mercúrio voltou. Mercúrio não voltou. Ele deu a volta do Sol. Mas da posição que você está, a impressão que ele foi e retornou. Deu para entender o conceito? Isso é retrogradação. Resultado, às vezes o planeta mais lento passa naquele ponto fraco nosso 3 vezes, às vezes 5. Então ele passa, pum! Aí você toma aquele supapo, ele para, volta, pega o retrocesso, pum! Outro supapo. Para, agora vamos acabar com o restinho. Pum! E vai embora. Se você sobreviver, aí você aprende alguma coisa. Tudo bem. Como é? Sobreviver vai ficar aleijado, né? Rapaz, acontece, né? Ou se cura de vez, né? Então o que acontece? Fevereiro de 2010, lá vem Plutão, meu Marte está ali, né? Plutão passa em cima do meu Marte, pum! Meu pai morreu. Um pai que eu não tive muito pouco contato, um pai biológico, com o qual eu tive muito pouco contato, mas dando a referência. Foi-se embora meu pai. Ninguém tá mais começou pesado também já, né? Agora já resolveu, né? Porque com essa logo de cara, passou Marte, parou, voltou. Junho de 2011, Plutão voltando, me pegou de volta, pegou meu Marte de volta. Peguei o conflito mais violento que você possa imaginar. Uma pessoa que eu menos imaginava que eu ia pegar. Aí eu disse, Marte, tu tá mesmo com a botinha, hein? Agora tu vai me deixar quieto, né? Plutão passa, né? Volta agora no movimento para ir de vez, em nome de Jesus, né? Aí toca pela última vez. Meu avô morreu. Dezembro de 2011. 2 dias de diferença. Não tem que ser exato, né? É um período ali. Mas nesse caso foi 2 dias de diferença. O pai que me criou. O pai que eu de fato tive, né? Diferente do outro que foi o biológico. E aí eu fiquei pensando, tá com uma gota, bicho. Aí você pode estar se perguntando, peraí, Haroldo, quer dizer que toda vez que Plutão passa pelo Marte de alguém, o pai morre? Não. Porque o que interessa para a gente não é exatamente aquilo que acontece, mas o significado daquilo que acontece, mediante uma qualidade planetária que o céu mostra para a gente. O céu estava me dizendo, tu está precisando aprender a ser homem de um jeito diferente. Então a gente vai te ajudar a destruir essa tua identidade masculina, para tu reconstruir de novo. Aí quando eu entendi isso, aprendi, bom, então vamos ver o que eu faço, né? Porque daqui a pouco vem Urano. Eu espero ter aprendido, porque Plutão deixou uma lição que eu espero ter aprendido. Acho que aprendi, estou no esforço aí. Porque senão o Urano vai chegar e vai dizer, agora vamos de novo. Vamos ver qual é que ele vai arrumar dessa vez, né?
Ou seja, gente, na verdade o que eu estou dizendo é, cada movimento desse tem a ver com uma possibilidade de aprendizagem. O nosso livre-arbítrio está, sobretudo, em utilizar em nosso favor o significado daquilo como um grande processo de aprendizagem. O que importa não é o que acontece, mas, sobretudo, o que você faz com o que lhe acontece. Essa talvez seja a grande história do livre-arbítrio. Nós não podemos mudar o fato, mas podemos escolher como lidamos com os fatos. Podemos escolher que significado atribuímos aquilo ali. E nisso a astrologia pode ajudar a gente. Pode ajudar muito, na verdade. E aí tem um conceito de um grande astrólogo do século XX, está vivo ainda, André Barbeau, francês. André Barbeau tem quase 90 anos e é autor de um livro famoso entre os astrólogos chamado Tratado Prático de Astrologia. E o que ele faz é resumir as 124 regras de Morin. Morin de Villefranche foi um astrólogo francês do século XVIII que criou 124 regras interpretativas, tão complicadas, só quem entendia era ele e a mãe dele, na verdade. Eu espero que ele entendesse, pelo menos. E o que é que o Barbeau fez? Pegou aquele troço todo e transformou em alguma coisa mais palpável para os tempos atuais. E o resultado disso foi um livro chamado Tratado Prático de Astrologia. Um livro excelente, um livro básico, um livro de grande qualidade para quem é astrólogo, precisa conhecer esse livro. E ele coloca nesse livro o seguinte, o fato de que cada um de nós tem uma força astrológica dominante. E que não necessariamente tem a ver com um signo, né? Quem foi que estava aqui naquele dia da história do temperamento planetário? Algum de vocês estava aqui naquela discussão? Você estava? Então a gente falava sobre a questão das pessoas que têm característica mais marcial, ou mais lunar, ou mais venusiana. E tem muito mais a ver com o autoconhecimento do que perguntar qual é o teu signo, né? Aquela velha história. E o Barbeau diz o seguinte, essa sua força planetária dominante, ela vai moldar de maneira mais marcante o seu caráter. Aquilo que você emana com mais força e com mais verdade dentro de você. E isso vai atrair para você as situações e fatos naquela frequência. Resumindo a ópera, olha só o que ele diz. O destino é a materialização do caráter. Ou seja, na verdade, o que a gente chama de destino, acho que algum de vocês falou aqui, não sei se foi você mesmo, um conjunto de situações, uma sequência de situações que nada mais é, na verdade, do que materializações daquilo que nós emanamos em termos de frequência vibratória. E aí a pergunta é, o que é que você escolhe emanar? Aí está o livre-arbítrio. Não é bacana? Ainda bem que você concorda comigo. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Alguém tem algum comentário a fazer? Críticas, sugestões, ódios ocultos contra o próprio astrólogo? Devagar. Pois não. Mas aí até... Só um segundo, tem alguém levantando. É fácil. A posição planetária, pronto, aqui já tem. Isso aqui é o mapa do céu agora no Recife, né? Se você observar, aqui ele está alterando segundo a segundo, quer dizer que ele vai ajustando aqui a posição de acordo com o tempo que vai passando. A Lua, por exemplo, acabou de nascer, isso aqui é o horizonte leste, o nascente. A Lua acabou de nascer ali, né? Está vendo aqui? A Lua nasceu. Então, se uma pessoa que nascer agora no Recife, ela vai ter esse mapa aqui. Pelo mapa a gente já identifica a própria Lua, por exemplo, tem aqui uma situação que a gente chama de farpa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem aqui uma linha vermelha, estão vendo? Uma linha verde e uma azul aqui fechando. Então, esse triângulo aí a gente chama de farpa. Uma pessoa com uma farpa na Lua é uma pessoa que vai ter dificuldade de lidar com certas emoções. E aí a pergunta é, determinou? Não. Há uma possibilidade. O que é que eu faço no consultório? Olho para aquilo, olho para a pessoa, olho de novo
E aí joga uma verde para colher a madura. Dependendo do que a madura que a pessoa me der, eu já sei como eu vou tentar orientar a pessoa de um jeito diferente. Ela pode dizer assim, olha, isso aí de fato eu até já vivi. Mas hoje, depois de umas pauladas aí, eu entendi, aprendi e agora já sei como é que a coisa funciona e posso lidar com isso melhor. Porque senão, cada vez que passar um planeta pesado por ali naquele ponto, ela vai ter uma crise. Respondi a sua pergunta? Mais ou menos, né? É que é bem confuso mesmo, né? Pois não, você queria falar alguma coisa? Das pessoas vai ser a escolha da vibração que ela emanar. Aí eu penso que gente não tem essa escolha. Por exemplo, eu posso escolher ser um doce e ser raivosa, porque ser raivosa, eu escolho ser um doce, mas eu sou uma prisioneira da raiva. Eu entendo. Entendeu? Aí se eu sou uma prisioneira da raiva, eu não sou um doce. Certo. Aí eu tenho que evoluir para poder eu entrar na escolha. É exatamente o que eu disse. O nosso livre-arbítrio será soberano em relação ao destino, a depender de quê? Do nosso grau de evolução. Você pode querer fazer a escolha e não conseguir efetivar a escolha. Porque adorei a sua frase, prisioneira daquilo ali. Eu achei bem dramático. Você sabe que nas sextas-feiras eu fico muito dramático, parece ser o seu caso também. Então, de fato, a gente às vezes não consegue, né? Qualquer um de vocês já viveu uma história parecida, ou já ouviu uma história parecida. O sujeito que diz assim, eu fico super nervoso no trânsito. O meu médico diz que eu me acalme. A minha esposa diz que eu me acalme. Os meus filhos dizem que eu me acalme. O padre diz que eu me acalme. Minha mãe, todo mundo diz que eu me acalme, mas eu não consigo. Não acontece? Tudo bem. Ou seja, o trânsito deixa o sujeito fulo da vida. Vocês conhecem alguém assim? Olha, teve até uns que levantaram a mão. Uns apontaram para o outro assim do lado, sabe? Foi interessante aqui. Os fenômenos aqui foram interessantes. Bem, eu tenho uma novidade para dar a vocês, uma notícia. Eu não sei se ela é boa ou se é má. Eu acho que é boa, mas não sei. A notícia é a seguinte: o trânsito não tem o poder de deixar você fulo da vida. É você que se irrita com o trânsito. O meu chefe me deixa louco. Deixa não, amigo. Você que fica louco com seu chefe. A minha mulher me enlouquece. Você que me enlouquece com o seu chefe. Você opta por aquilo. Opta porque às vezes não consegue fazer outra opção. Mas não deixa de ser uma escolha que a gente faz. Não deixa de ser. E eu provo. Sabe como é que eu provo? Porque tem dia que você diz assim, olha, hoje eu estou tão tranquilo, que o meu chefe vai pintar bolinha, eu nem lembro. Porque ontem eu tive um dia ótimo, tive um alto astral. Pô, ainda quer dizer que naquele dia o chefe perdeu o poder? Criptonita, aí pronto, ele perdeu o poder. Não. É porque ele não tem poder. Você dá o poder a ele. E isso é uma escolha que a gente faz. Às vezes porque a gente não consegue fazer outra, mas mesmo assim é uma escolha que a gente faz. Tudo bem, gente? Ou seja, o nosso destino vai ser materialização desse nosso caráter, que se manifesta de diversas formas, inclusive dessas formas. As escolhas que a gente não consegue fazer diferente. Pois não? Não. Naquele caso, aquilo desencadeou crises em mim que foram importantes para que eu percebesse as minhas próprias falhas morais, as minhas próprias lacunas emocionais e pudesse combater aquilo, aprender aquilo. Ou seja, reaprumar alguma coisa que dentro de mim estava capendo. E que tinha a ver, por conta de ser Marte, com a minha masculinidade, com a minha identidade masculina de homem. Entende? Se fosse Vênus era outra coisa, se fosse Júpiter era outra coisa, e assim vai. E aí é que está a sabedoria da astrologia, porque ela dá para você o significado do que acontece. Não é tanto adivinhar o que vai acontecer, o que aconteceu, mas entender o que é que aquilo significa dentro de você. O que é que aquilo representa para você em termos evolutivos. Pois não? Olha, minha querida, é o seguinte. O tema é complexo. Porque envolve mitologia, já complicou. Eu falei brincando agora há pouco, foi você que disse, mas isso é mitologia? Eu digo sim, e por isso mesmo é absolutamente verdadeiro. Né? Foi você que disse. Por que é que eu digo isso? Porque o mito
é uma história verdadeira ocorrida num tempo primordial, quando, por meio da intervenção de entes sobrenaturais, algo que não era para ser. Entendeu? Não. Eu também não entendi, não. Não, brincadeira. Esse é um conceito meio complicado de mito, que a gente não vai debater aqui, provavelmente não é o caso. Mas, assim, o mito ele sempre conta uma história verdadeira na medida em que aquilo representa uma dimensão da minha própria alma. Não é que existiu um Hércules, não é que existiu uma Atena ou um Édipo, mas é que as histórias representadas por esses personagens são dramas cósmicos cujo cenário é a própria alma humana. Veja que na mitologia, na Grécia clássica, você tinha dois gêneros teatrais. Quem sabe quais são? Comédia e tragédia. Veja que a palavra comédia, ela vem de como mais ode. Uma ode, quer dizer, uma homenagem, uma elegia a Como. Como, na mitologia, era irmão de Momo. Momo vocês conhecem. Pois é, estamos aí quase nas primícias dos reinados momescos. Já a tragédia era uma ode ao tragos, que é bode. Uma ode ao bode. Como assim? O bode como sendo um símbolo do que há de mais podre dentro de nós. Então, o que é que acontece? E veja como é que é a função da arte. E compare isso com o que a gente vive hoje na arte, em termos de arte. Qual era a função da arte? Você vai ao teatro, ao anfiteatro grego, vai contemplar uma tragédia, uma ode ao bode, você vai ver um crime acontecer, e quando aquilo acontecer, quando você contempla aquilo ali, no final, você sai dali um pouco menos aquele criminoso. Ou seja, a tragédia tinha uma finalidade: vacinar a gente contra o mal que está em nós. A linha que separa o bem do mal atravessa o coração de cada um aqui presente. Você pode repetir a frase, por favor? Eu não entendi o que você disse. Você leva isso para o imaginário. Você vivencia aquilo que Sim. faz isso para a realidade. Isso. A violência provoca a violência. Perfeito. Você contempla aquilo ali. E ao contemplar, aquilo abastece a sua alma de alguma maneira. A comédia é pelo riso, a tragédia é pela dor. E o fato é que você saía daquilo ali um pouco menos aquele criminoso. O que é a vacina? A vacina bota um pouquinho do veneno em você para o seu corpo produzir o anticorpo. Não é isso? Seu organismo produz o antídoto daquilo. Inclusive bota o agente biológico morto, né? Bota lá o vírus morto e aí o seu corpo produz o anticorpo daquele bicho ali. Era algo parecido que acontecia com isso. Tanto é que você tinha uma situação engraçada. Ao final da tragédia, era comum sacrificar um bode ali mesmo. E o sangue do bode era aspergido na plateia. Olha que ótimo, né? Você sai todo sangue de bode. É esquisito, não é? Parece assim em termos culturais, para a gente é esquisito, mas aqui tinha um símbolo significativo. Tinha um símbolo marcante, que era exatamente transformar a gente num pouco menos daquilo ali. Então, essa introdução todinha para dizer a você que o caráter de Édipo, na verdade, seria o caráter do homem em seu processo evolutivo, quando ele está completamente iludido, enganado e completamente sem conhecer as suas próprias falhas. Édipo era inteligentíssimo, tanto que ele venceu a esfinge. O famoso enigma da esfinge, o ser que caminha com 3 patas, 4 patas, aquela coisa que você já sabe. E ele vence a esfinge morre, mas tinha um porém. Ele era completamente iludido em relação a determinadas questões que são dele. Vem Tiresias, o cego, né? E diz assim: ô meu filho, largue de ser uma anta, você quer saber quem matou o rei? Porque estava tudo acabando a cidade, porque alguém tinha matado o rei e ele próprio não sabia que era ele, né? Você quer saber quem matou o rei? Largue de ser uma anta e olhe no espelho. Só faltou dizer para ele assim, com todos os S de R: foi você, Édipo, CPF, identidade e tal, endereço, CPF, faltou dizer isso. E o cara não entendeu. Mas aí tem um detalhe importante. O que é que acontece no final da peça de Édipo? Quem sabe? Com o quê? Você sabe o que é que ele usa para curar os olhos? Não. Um grampo que prendia a capa, ele tira o grampo de ouro e vaza os olhos. Forte, né? Sabe o que significa isso?
ele se equipara a Tiresias, que era sábio e cego, porque em termos mitológicos e simbólicos, cegueira exterior significa iluminação interior. A história de Édipo, tentando responder a sua pergunta, que é meio complicada, é a história do homem em seu próprio processo de iluminação. E os soturnos e obscuros meandros que ele vai ter que vivenciar, o criminoso que muitas vezes ele vai precisar se tornar para poder entender aquilo ali. O fato de ele ser criminoso não o culpa, não faz dele um monstro terrível. Faz dele um ser humano ignorante. Quando ele descobre a iluminação, ele cega. Que loucura, o cara ficou cego e ficou iluminado? Exatamente. Porque é um broche de ouro que representa, em termos alquímicos, a alma completamente purgada e espiritualizada. Mas vamos deixar isso para lá, porque a conversa já extrapolou um pouco o tempo. Tudo bem, podemos avançar?